Vamos estender as nossas mãos. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, Senhor. Muito obrigada pela vida do Caleb, Senhor, de todos nós que estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente, Senhor, esteja aberta, Senhor, e que aquilo, Senhor, que vem do Teu trono, nós venhamos guardar no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Nós nunca devemos esquecer, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que no nosso dia a dia, no nosso levantar, no nosso andar, Senhor, no nosso falar, nós venhamos estar praticando a Tua palavra, Senhor. Eu te peço, usa o Teu Filho nessa noite poderosamente, Senhor, e que o Teu Espírito Santo venha fazer lembrá-lo de tudo, e que Ele venha ser, Senhor, esse porta-voz do Teu trono, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Na conferência passada, nós tivemos o privilégio do doutor Elias estar trazendo a palavra aqui. Ele veio caracterizado de angolano, né, de um pai de família da Angola. E eu hoje, nessa noite, eu vim caracterizado de cristão valparaísense, né? Não sei se todos conhecem lá, mas na cultura valparaísense você deve usar terno, né? Gravata e tal. E é uma coisa boa, não é uma coisa ruim não, tá? Nós que, na verdade eu que não gosto muito, mas estou me adaptando, em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Uma coisa interessante que foi falada aqui, através da vida da missionária Neuza, sobre a questão do que é a igreja. Ela diz a seguinte frase, que a igreja somos nós. Certa vez eu estava evangelizando lá em Valparaíso, e eu estava evangelizando um católico, e quando eu estava falando com ele, de repente ele virou para mim e falou assim: eu não acredito nas igrejas, porque a igreja sou eu. E eu peguei, olhei para ele e falei assim: você está errado. Você está errado porque a igreja não é você. A palavra de Deus fala que a igreja somos nós. É o corpo de Deus reunido no mesmo lugar. É o corpo de Deus ligado, talvez não só fisicamente no mesmo lugar reunido, mas também em comunhão, em amor e ligados também na liturgia daquilo que Deus estabelece para o culto dele. Então eu olhei para ele e falei assim: não é dessa forma. A palavra grega para eu é ego. Ego é eu em grego. Eu falei assim: jamais, a igreja nunca pode estar apoiado no ego, no eu, no meu querer, da minha maneira, do meu jeito. Mas a palavra de Deus, ela deve estar apoiada, a verdade, a igreja deve estar apoiada no remeia, que é nós. Nós estamos ligados uns aos outros. Nós, juntos, somos igreja. E o desafio que eu quero falar hoje com vocês um pouco é sobre o desafio de que nós, como igreja, nós temos também que gerar igrejas. Nós, como igrejas, nós temos que ser igreja, e onde nós estivermos, nós temos também que externar aquilo que nós somos. Não só numa questão de pregar o Evangelho, mas também de viver o Evangelho. E o que eu quero falar hoje, nessa noite com vocês, é sobre plantação de igrejas. Algumas coisas que nós podemos ver na vida do apóstolo Paulo, que nós vamos estar comentando na noite de hoje. Vai ser um assunto um tanto técnico, mas eu acredito que através do Espírito Santo e com a cautela no nome de Jesus, de nós analisarmos bem uma coisa por vez, nós vamos sair daqui edificados e prontos para sermos igreja do Senhor Jesus lá fora, aqui dentro e onde nós estivermos, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro, na epístola, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Só abra, nós não vamos estar lendo ainda. Capítulo de número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o verso de número 5. Não feche suas Bíblias. Paulo aqui, ele começa a falar algo para nós, que eu quero trazer o contexto do que ele vai falar aqui. Paulo é um rapaz que chega e ele estipula uma igreja em Tessalônica, e ele vai enviar uma carta e vai falar com eles algumas questões. Nós vemos o que acontece para a igreja de Tessalonicense ser levantada. Acontece algo interessante que está situado lá em Atos, no capítulo 17. A Bíblia fala assim que Paulo passou e chegou até Tessalônica,
e na semana que ele chegou em Tessalônica, por costume, ele foi até a sinagoga e foi disputar com os judeus acerca da lei. E a Bíblia fala assim, a tradição fala que ele ia aos sábados nas sinagogas e durante a semana ele ia pregar nas praças, que também era o mercado da cidade. E lá ele pregava o evangelho, e a Bíblia fala assim que o tempo que ele ficou em Tessalônica foi 3 semanas. E algo interessante acontece, que Atos dos Apóstolos, capítulo 17, fala para nós, é que em apenas 3 semanas, Paulo pregando o evangelho na praça e na sinagoga, fala assim que muitos judeus creram na palavra de Deus, muitos gregos, e uma série de mulheres e pessoas de diversas culturas. E fala assim que uma multidão se levantou e aquela igreja foi levantada de uma maneira tão sobrenatural que em 3 semanas, Paulo faz uma plantação de uma igreja. Eu olho para esse texto e nós ficamos assustados quando nós vamos estudar a missiologia e a implantação das igrejas. Por quê? Se você for estudar, você vai ver que as pessoas, os mais grandiosos missionários que apareceram na história, para eles estipularem uma igreja forte, demoraram no mínimo de 5 a 10 anos. E Paulo em 3 semanas ele levanta aquela igreja, e a Bíblia fala assim que quando ele levanta a igreja, ele prega o evangelho por 3 semanas, ele é empurrado para fora da cidade por conta da perseguição, e ele não deixa nenhum líder para cuidar daqueles recém-convertidos, e ele vai embora. E pouco tempo depois, na verdade um pouco de tempo depois, ele levanta Timóteo para supervisionar o trabalho que ele tinha começado. Você imagina um grupo de cristãos que acabaram de conhecer o evangelho, o impacto da pregação de Paulo fez com que eles se reunissem e se tornassem uma igreja em 3 semanas. Eles estão conhecendo o evangelho ainda, quando Paulo tem que sair às pressas da cidade, e não tem ninguém para cuidar deles, e a Bíblia fala, em Tessalonicenses, na própria carta que nós vamos ler, no versículo de número 8, fala que Paulo não tinha o que dizer para eles, porque eles estavam treinando pessoas e enviando para outros lugares. A pergunta fica, como? Como Paulo fez isso? Como aconteceu todas essas questões? Como que uma igreja recém-formada tinha um poder desses? Como que aconteceu essa plantação de igrejas tão rápido? Qual foi o elemento principal que Paulo usou para que essa igreja fosse colocada e levantada dessa forma a ponto de não ter supervisão nenhuma? Eu vejo o tamanho dessa questão e o tamanho desse milagre acontecendo na vida de Paulo quando eu observo uma coisa que aconteceu conosco lá em Valparaíso. Quando nós fomos enviados para Valparaíso, nós chegamos lá naquele fogo, né? Aquele fogo de pregar o evangelho, naquele desejo ardente de ganhar vidas, e a minha mentalidade era que se nós pregássemos o evangelho, eu tinha a mentalidade de que realmente em pouco tempo as coisas iam estourar, as pessoas iam se achegar, ia vir uma multidão, ia acontecer igual Atos dos Apóstolos, 3.000 almas de uma vez só, iam entrar naquele lugar, a igreja ia inundar, eu já ia ser enviado para outro lugar, e tudo ia acontecer. Eu falei assim, rapidinho vai acontecer, em nome de Jesus, e nós fomos. Chegando lá, nós nos acomodamos, pegamos os nossos folhetos que nós tínhamos ali numa caixa, e começamos a evangelizar intensamente. Nós levantávamos, tomávamos café da manhã, muitas vezes nem tomávamos café, já saímos das ruas, começávamos a evangelizar. O sol quente de Valparaíso, não sei se vocês sabem, mas uma pesquisa foi feita lá, e lá é a cidade mais quente da região e também é a mais fria. Você imagina 2 branquelos como eu e o Wallace indo para lá e começando naquele sol quente o tempo todo evangelizando. Nós saímos de tênis, não aguentava ficar de tênis, depois começamos a sair de chinelo, o chinelo quebrava no meio do caminho, era uma loucura só, ganhamos um chinelo, e aquela loucura, e nós tentamos estipular, numa semana, a primeira semana que nós estávamos lá, falamos, não, nós vamos pregar tanto evangelho, mas tanto evangelho, que nessa semana mesmo a igreja já vai lotar. Nós falamos assim, vamos fazer uma reunião lá em casa, e todas as pessoas que nós evangelizarmos, vamos chamar para elas terem uma comunhão conosco. Então nós chamamos, fizemos uma torta, na verdade eu fiz uma torta, né? Você imagina, um missionário cozinhando. Fiz uma torta bonita, cheguei lá, chamamos todo mundo, evangelizamos muitas pessoas, muitos grupos distintos. Todos eles receberam a palavra da verdade. E quando chegamos lá para esperá-los, ficamos lá, eu e o Wallace olhando um para a cara do outro e uma torta gigante. Para aproximadamente umas 40 pessoas. E não chegou ninguém. Não vamos desanimar, porque isso é só o começo, alguma coisa, vamos orar, vamos continuar evangelizando. Na semana seguinte, fomos lá, continuamos evangelizando todos os dias, o tempo todo, sem parar. Nós não tínhamos muitas tarefas, por conta que nós ainda estávamos começando, então nós tínhamos o tempo todo livre para evangelismo.
Nós começávamos de manhã e íamos até a noite pregando o Evangelho. Nós usávamos até bonés aqui, o boné bonito é o boné de aba reta, né? Não sei se os irmãos sabem. Lá o bonito é o boné de aba torta, aquele de caminhoneiro, né? E eu e o Wallace pegamos os bonés de caminhoneiro e parecíamos dois jocumeiros, né? Dois acabou de sair do seminário da Jocum, parecia, e nós estávamos lá pregando o Evangelho o tempo todo, descalço muitas vezes, o chinelo quebrava no meio do caminho, com o pé inchado, a cabeça, protetor solar, um monte de coisa. Segunda semana fizemos a reunião de novo, marcamos, não foi ninguém. Fizemos a terceira vez, não foi ninguém. E começou aquilo, nós começamos a pensar que nós estamos fazendo de errado, naquele pensamento de as coisas têm que acontecer agora, instantânea, e não acontecia. Só que algo aconteceu, querido, que eu queria dizer que não é uma coisa que acontece o tempo todo. Como eu disse, os maiores missioneiros, vamos dizer assim, reformadores, demoraram muito tempo para estabelecer igrejas bem formadas. Só que na terceira semana e a quarta semana, algo mudou. Nós pegamos e continuamos naquele mesmo ritmo, sem desanimar, convictos do que nós estávamos fazendo, e de repente nós inauguramos a primeira reunião. A primeira reunião não foram muitas pessoas, mas foram aproximadamente umas 7 pessoas. Nós ficamos felizes. As 2 últimas semanas tinham sido frustradas, e agora nós tínhamos 7 pessoas. Na mesma semana nós inauguramos a segunda reunião com outras pessoas. Tínhamos 2 reuniões na mesma semana. Na mesma semana nós inauguramos, no final de semana, a terceira reunião. E no finalzinho da quarta semana, para acabar o mês, do primeiro mês que nós estávamos lá, nós estávamos inaugurando a quarta reunião. Nós falamos assim, nossa, para nós estávamos trabalhando ainda, para nós ainda era meio frustrante. Só que essa notícia espalhou tão rápido que até eu lembro, alguns meses depois, o Kleber e a Gabi estavam passando por lá, eles fizeram uma surpresa para nós, e a notícia foi tão rápida que em um mês nós tínhamos levantado 4 reuniões, que nós chamamos de célula, e chegou que eles foram até um seminário chamado CTM, Centro de Treinamento Missionário, e eles contaram a nossa história para esse Centro de Treinamento Missionário, lá em Bebedouros. E eles ficaram tão empolgados com que em um mês nós inauguramos 4 reuniões, que eles queriam chamar nós para darmos palestra para eles, que eles que davam aula, que deveriam dar aula para nós talvez. A empolgação foi muito grande. E a pergunta que acontece é exatamente essa, é que o que acontece para que o Evangelho acontecesse? A pergunta que ficou na cabeça é, o que esses meninos fizeram? Não quero me levantar aqui num patamar de maneira nenhuma, hoje nós estamos numa outra realidade, mas eu quero mostrar que uma curiosidade foi levantada na igreja de Tessalônica, como levantou também uma curiosidade em algumas pessoas. A curiosidade dos tessalonicenses era como Paulo conseguiu fazer isso. E vários objetivos que a carta de Paulo aos Tessalonicenses tem, um deles é explicar como surgiu isso. Qual foi o elemento principal? Qual foi a estratégia de Paulo para que tudo isso acontecesse? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a plantação de igrejas e o que Paulo tem a dizer sobre a plantação de uma igreja de sucesso. Amém? Vamos ler o texto então, queridos. O texto diz assim: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção. Diga comigo, convicção. Como bem sabeis quais fomos nós entre vós por amor de vós. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos falar com o Pai. Querido Deus, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te exaltar e aprender mais de Ti, que é manso e humilde de coração, que tem tudo a nos ensinar com a Tua palavra viva e eficaz. Senhor, nós queremos aqui no nome de Jesus aprender das Tuas verdades, Pai. Que venha diminuir eu, Pai. Venha diminuir, Senhor, o Caleb. E venha, Senhor, permanecer o Senhor e a Tua palavra e as Tuas verdades no nome de Jesus. Amém. Querido, a primeira coisa que Paulo fala nesse versículo, como eu disse, em vários objetivos, ele queria demonstrar para a igreja o que havia acontecido na pregação de Paulo, que foi esse milagre da plantação de igreja naquele lugar. Mesmo sem líder, a igreja estava enviando pessoas, trabalhando e crescendo.
E Paulo ele diz que o nosso evangelho, ele começa dizendo, não foi somente em palavras. Uma coisa importante, querido, que o que Paulo fala é que o nosso evangelho, ele não foi somente no grego, logia. Não foi somente em palavras humanas. Não foi somente numa oratória de Paulo. Não foi somente naquilo que ele tinha capacidade intelectual para dizer. Não foi somente naquilo que Paulo tinha de habilidade missionária. Não foi somente na minha capacidade humana. Não foi só na minha capacidade de explanação do evangelho. Não foi só na minha capacidade de externar e de convencer pessoas. Não foi só nisso. Paulo está tirando os holofotes dele e falando assim, o meu evangelho não chegou a vocês por causa só de mim. O que trouxe esse poder não foi eu. Ele tira os holofotes dele e fala assim, foi o evangelho. Paulo coloca que o poder da igreja ter sido daquela forma, aquele milagre da plantação de igrejas não foi não só a sua persuasão, mas foi principalmente o evangelho. A primeira coisa, querido, que nós temos que entender é que o poder não vem do homem. A primeira coisa que Paulo entende é que ele não é a peça principal. A primeira coisa que ele entende é que, por mais que a igreja surgiu através da pregação dele, não foi ele que surgiu e que criou e que levantou a igreja, mas foi o poder do evangelho. Depois de ele estipular isso, é interessante nós fazermos uma observação. Paulo, quando ele fala assim, o evangelho não foi levado a vocês somente em logia, em palavras, ele também está dizendo, nós podemos analisar o texto e ver que ele está falando que não foi somente em palavras, que não era o elemento principal, a pregação de Paulo, a pessoa de Paulo, mas que também, por mais que não fosse o elemento principal, ele estava lá. Por mais que não foi somente em palavras, mas também chegou em palavras. Nós conseguimos entender facilmente através da interpretação que Paulo está dizendo que não foi só isso, mas isso também estava presente e que isso também é fundamental. Quando você pega, por exemplo, a Bíblia, o texto de Romanos, que a Karen disse aqui, Romanos 12, fala assim, que como ouvirão se não há quem pregue? Existe uma necessidade de pregação. Existe uma necessidade de falar o evangelho. Porém, o que Paulo está dizendo que, por mais que exista essa necessidade de pregar o evangelho, existe essa necessidade de externar e de convencer e de ter um argumento inteligível, relevante e aplicável na vida das pessoas, não significa que esse é o elemento principal, mas sim o evangelho. Mas ele também diz que sem isso não vai acontecer. Sem isso também não acontece. O que o texto também diz é que aprove a Deus, através da loucura da pregação, salvar os homens. O que a Bíblia fala é que Deus decretou pela sua soberania e pelo seu poder de que os homens seriam salvos através da loucura da pregação. O que a Bíblia está dizendo é que Deus, Ele decretou, querido, que Ele não vai salvar se não for através da pregação. O que eu estou querendo dizer, querido, é que ao mesmo tempo que Paulo está dizendo que o elemento principal não é a pregação, o meu falar, mas ele também é fundamental. E ele precisa estar contemplado na hora da evangelização. É importante nós entendermos isso porque Jesus diz, certa vez uma pessoa, não vou citar nomes, questionou numa reunião, dizendo o seguinte, uma frase muito famosa que talvez muitos de vocês conheçam. É o famoso evangelho sem palavras. Que a frase que alguns dizem que é de Francisco de Assis, outros dizem que é de Agostinho, mas a frase é, pregue o evangelho o tempo todo e se precisar, use palavras. E aquela pessoa argumentou que o evangelho, ele não depende do homem, e isso talvez poderia ser até verdade em certa parte. E que o evangelho ele é pregado com a vida. Eu falei assim, mentira. Eu confrontei ele, cheguei até ele, falei, pera, vamos conversar. Chamei de canto, vamos conversar, vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia fala que o elemento principal, eu quero enfatizar isso, queridos, o elemento principal não é isso. Não é os ilustres para o homem, mas que é o poder do evangelho, mas que isso deve estar presente. Jesus, em Mateus 24:14, ele fala assim, sobre o sermão escatológico, ele diz o seguinte, que este evangelho será pregado. E ele continua dizendo, e ele usa a palavra no original, queririquequesetai, que significa
uma pregação verbalizada, falada, usada para persuadir, usada para corrigir, usada pela boca do homem. É uma palavra usada para oratória, uma palavra para você externar, falar, abrir a sua boca e dizer o que tem que ser dito. É um arauto que repete as palavras dadas do Senhor. É necessário nós abrirmos as nossas bocas. Então, ao mesmo tempo que Paulo está falando que esse não é o elemento principal, ele está dizendo que isso tem que estar contido na pregação. E depois de ele enfatizar isso, nós podemos dizer, e eu quero dizer que o tema dessa mensagem é não somente em palavras. Diga isso para o irmão do seu lado. Não somente em palavras. Esse é o tema dessa mensagem. O tema onde nós vamos discorrer, vendo que Deus, Ele tem algo para nos estimular, nos levar a sermos plantadores de igrejas de sucesso. Querido, o primeiro termo que Paulo usa, depois de dizer que o Evangelho não é só em palavras, ele diz que é em poder. Ele fala que é em poder que a igreja de Tessalônica foi levantada. Em poder. O que nós conseguimos entender facilmente é que Paulo está dizendo novamente que o poder é do Evangelho. O poder que transforma, que renova, que levanta, que tira o homem do inferno e o manda para Deus é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. E ele fala assim que o poder do Evangelho é o que fez tudo isso. Não foi somente em palavras, mas o principal foi, o primeiro item, o Evangelho, o poder dele. E o que ele ressalta é interessante, querido. Porque nós, como plantadores de igreja, nós temos que entender que muitas vezes vai acontecer aquilo que eu falei agora há pouco. Você vai pregar e você vai esperar resultados ao seu tamanho e o tamanho do seu esforço. Só que muitas vezes nós esquecemos que, se nós esperarmos os esforços com o nosso tamanho, à medida que nós trabalhamos, nós esperarmos o resultado ele vai ser pequeno e limitado e vai ser mais frustrante do que você pensa. Porque se você chegar numa aldeia, você chegar em algum lugar, algum território, você for pregar o Evangelho e você esperar que o resultado seja o mesmo que você se esforçou, querido, nós somos limitados. Querido, nós somos humanos. Querido, nós somos fracos. Nós somos pequenos. Só que quando Paulo fala assim, que o elemento que estava principal na pregação dele, que instituiu a igreja em Tessalônica, foi o poder do Evangelho, ele está falando assim, não depende das minhas forças. Não depende e não vai ser o resultado de quem está pregando, não vai estar a expectativa de esperar o resultado da sua altura, mas está um resultado da altura de Deus. Um resultado à altura do poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós somos pequenos, nós entendemos a nossa pequenez. Quando nós entendemos que o nosso Evangelho, ele não é só em palavras, não é o tamanho da nossa medida, mas é o tamanho da medida do poder de Deus, nós podemos sonhar mais alto. Nós podemos chegar em algum lugar para pregar o Evangelho com uma expectativa muito maior do que você pode imaginar. Uma expectativa de em plena 3 semanas, você conseguir levantar uma igreja que não esmorece de forma alguma no meio da perseguição. Você sabendo que é o poder de Deus que faz o resultado acontecer, você tem uma expectativa e você tem um ânimo muito maior para você pregar, porque não é nas suas palavras, não é na sua capacidade humana, mas é no poder de Deus. Eu vejo que isso traz 2 coisas importantes para a nossa vida. Primeiro, ela tira toda a ansiedade do nosso coração. Porque quando nós entendemos que nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que externar o Evangelho, nós somos plantadores de igrejas, nós temos que falar o Evangelho da paz, nós temos que multiplicar o amor, mas sabemos que isso não vai produzir isso não vai ser o elemento principal, mas o elemento principal é o poder de Deus, você descansa. Você pode pregar convicto. Você pode chegar e falar assim, por mais que eu esteja pregando, e você olha para si, você fala assim, eu sou pequeno, a minha pregação é pouca, eu não consegui convencê-lo, eu não consegui ter a melhor, não foi das minhas melhores palavras, não foi do meu melhor evangelismo, não foi da minha melhor pregação, não foi nada disso. Você pode confiar que o poder não está nas suas mãos, mas o poder vem de Deus. A confiança que Paulo pregava não era na sua própria confiança, mas na confiança de que Deus iria e poderia fazer a qualquer momento, quando Ele quisesse. Isso é muito importante, querido, na obra missionária de quem está plantando igrejas, porque a frustração pode acontecer a qualquer momento. Você pregar e não acontecer nada. E se você não estiver olhando e sabendo que o poder vem de Deus, e na hora de Deus, você vai parar de pregar. Porque você vai falar assim, não está dando certo.
Quando você é um ser humano e você está tentando produzir alguma coisa na sua vida e você vê que não dá certo, você para. Mas quando você sabe que o poder vem de Deus e o elemento principal é dele, não seu, você se torna imparável. A segunda coisa que traz, querido, é saber que tudo que Deus fez, tudo que Deus vai fazer, é maior do que você pode imaginar. Além de trazer e tirar a ansiedade do seu coração, você pode sonhar mais alto. Você pode chegar, por exemplo, num país perseguido como o Mianmar, que nenhum missionário consegue entrar naquele lugar, e você pregando talvez para poucas pessoas, para algumas pessoas, e você não conseguir chegar conseguir alcançar multidões, como talvez alguns evangelistas fizeram, e saber que o poder é de Deus, e que isso pode fazer com que uma pessoa mude toda uma nação inteira. Você pode não ter mais limites para sonhar, porque a Bíblia fala assim, que tudo para Deus é possível. Paulo, quando ele está orando ao Senhor, a Bíblia fala assim, que Deus chega até ele, e fala o seguinte, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você entende a sua limitação, você pode confiar que o poder de Deus ele vai se manifestar quando você menos espera. Outros textos interessantes que falam sobre isso. Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Querido, você pode olhar para si, você saber quem você é, mas o mais interessante é você saber o que você é, você saber quem Deus é. Que quem Ele é para fazer o impossível, para fazer a obra prosperar. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. É dele, querido. Você pode crer, você pode sonhar mais alto do que, sabendo que os pensamentos da sua mente eles não são possíveis de alcançar aquilo que Deus pode fazer, porque o seu pensamento também é limitado, porque é seu. Saber que você pode ter uma esperança tão grande de Deus fazer um milagre tão tremendo, de que você nunca poderia imaginar no seu consciente humano, na sua limitação. Mas quando você sabe que o poder de Deus, você pode ter certeza de que Ele está no controle, e o poder dele é mais forte do que nós. A Bíblia fala em Mateus 19:26, que para os homens tudo pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Querido, é importante também nós entendemos a segunda parte do que Paulo fala. Fala assim, não só em poder, mas também no Espírito Santo. Ele fala do dínamos, do poder de Deus no homem. Onde o Espírito Santo, ele falando assim que não foi somente em palavras, não foi no poder da persuasão dele, mas também na persuasão dele, mas o elemento principal, o poder de Deus, na transformação do Espírito Santo. Nós temos que entender que a Bíblia fala assim que a função de convencer o pecador é do Espírito Santo. A função de convencer da verdade, da justiça e do juízo não é nossa, mas sim do Espírito Santo. O que Paulo está falando assim é que enquanto eu pregava, eu confiava no poder de Deus e na transformação do Espírito Santo, na conversão dos pecadores. Uma coisa interessante, querido, é que quando nós entendemos que é o poder do Espírito Santo que faz a transformação, você também fica despreocupado e pode descansar o seu coração. E você sabe que você tem uma função. A função é pregar. A função é você dar o seu melhor, sabendo que esse não é o elemento principal, mas ele tem que estar presente. Mas o poder de Deus pode levantar e o Espírito Santo pode transformar aquela nação. Eu lembro certa vez que eu estava, recentemente, eu até mandei um áudio no grupo dos jovens. Eu estava na minha casa depois de um encontro com uma pessoa que eu estava evangelizando. Uma coisa interessante aconteceu, que nós estávamos compartilhando o evangelho, conversando normalmente, falando como conversa com um amigo. Ele começou a falar dos problemas da casa dele e tudo mais, e eu peguei e comecei a explanar o evangelho, e de repente eu estou falando sobre a ira de Deus, e sobre como a ira de Deus, nós trazemos e conseguimos enxergar a graça de Deus, coisas que nós deveríamos ser condenados, mas Deus trouxe algo que nós não merecemos. Enquanto eu estou dando uma ilustração de que Deus deveria pegar um rodo e puxar todos os pecadores para o ralinho do inferno, Deus olhou o mundo e decidiu não fazer isso. Decidiu selecionar os seus, decidiu salvar os seus eleitos, decidiu olhar para nós, pecadores, merecedores do inferno, e nos salvar. O amor de Deus nos constrange. Quando eu falei essa palavra, algo interessante aconteceu na vida daquele menino, que eu não estava usando nenhuma técnica, nenhuma levantamento de voz, ou alguma coisa, uma ênfase em alguma palavra, mas eu estava conversando normal, um bate-papo normal que eu fazia talvez todos os dias com muitas outras pessoas, quando de repente
o Espírito Santo veio sobre a vida dele, ele começou a tremer de uma maneira diferente. Ele começou a gaguejar, ele começou a ficar vermelho, começou seus olhos a encher de lágrimas. Eu comecei a olhar aquilo e falei, o que está acontecendo com esse menino? Perguntei se ele estava passando mal. Ele falou assim, eu não consigo falar. Ele olhava, ele falava, mostrava as mãos dele, elas tremendo. Eu falava, o que está acontecendo? Eu olhando para ele, ele falava assim, o amor de Cristo. Ele ficava no ele, eu preocupado se ele tinha engasgado. E de repente ele fala assim, nos constrange. Ele levanta daquele lugar, ele começa, não consegue ficar mais parado, ele ajoelha, ele levanta, ele anda para lá, anda para cá, ele começa a falar, começa a ficar constrangido, começa a chorar, começa a ficar trêmulo, começa a falar como Cristo amou ele, e começa a falar um monte de coisas ali naquele lugar, e eu fico olhando, sentado na mesa, olhando, falando assim, o que eu fiz? E eu vejo, querido, que não foi somente em palavras, mas a palavra estava contida no poder de Deus, e o Espírito Santo fez a obra transformadora. Não foi, querido, simplesmente eu falar alguma coisa, ou ter um entendimento, ou usar alguma ilustração, alguma coisa assim. Eu usei sim, porque a Bíblia fala que nós devemos usar querigma, igual eu disse, uma pregação querigmática, relevante e aplicável ao pecador. Porém, eu não usei nenhum apetrecho humano, simplesmente, porque não teria como eu tirar a emoção dele conversando daquele jeito. Só que o Espírito Santo o constrangeu de tal forma naquela noite, naquela madrugada, nós conversamos ali no tanque da minha casa, e aconteceu a obra. E eu consigo só olhar para ele e falar assim, como é que Deus faz isso? Quando eu estou tentando trazer emoção numa pregação, alguma coisa assim, não acontece nada. Mas quando eu estou conversando normal, o Espírito Santo vem e faz. Para o quê? Para nós olharmos e falarmos assim, eu sou limitado, mas o poder de Deus não é. Isso é importante na plantação de igrejas, querido. Saber que quando você menos espera, você pode olhar e falar assim, eu posso estar pregando aqui 10 vezes para o meu vizinho, 20 vezes para a minha família, pregando 50 vezes para a minha escola, no meu trabalho, e não está acontecendo nada, mas um dia, quando o Espírito Santo decidir, quando você menos esperar, há de acontecer alguma coisa naquele lugar. A Bíblia fala assim, em Atos dos Apóstolos, que estavam reunidos no mesmo lugar, de repente um som inundou aquela casa, e eles foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia fala assim, que Pedro pregou e ali 3.000 almas se converteram. Você fala assim, Pedro, um influente, um doutor da oratória? Não. Pedro, um pescador. Quando você vai pegar a carta universal de Pedro, muitas delas com erros de ortografia. Por quê? Não era um homem culto. Isso é importante, que nós sabemos que quando Deus, a Bíblia fala assim, que os homens olharam para ele, os fariseus, os doutores da lei olharam para ele e para João e se admiraram em saber que eles não eram homens doutos. E se admiraram. Por quê? Porque na hora que o Espírito Santo vem, não é mais o seu poder, mas é o poder do Espírito de Deus na sua vida. Quando a sua fraqueza, que você não tem capacidade, é Ele que te aperfeiçoa. É Ele que faz a obra. É nele que nós podemos confiar. É nele que o Evangelho está pautado. Não é simplesmente em nós, mas nosso falar deve estar envolvido. Mas a confiança é em Deus. E o terceiro elemento, querido, e eu diria que o mais importante, Paulo encerra dizendo sobre o terceiro elemento que ele usa, além de dizer que é no poder do Evangelho, que é na ação transformadora do Espírito Santo, ele termina dizendo assim, em plena convicção. A palavra no original é plerofolia. Significa alguém convicto. Alguém que sabe o que está fazendo. Alguém que sabe que está na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa com a pessoa certa. É alguém que não está ali alheio, ou então porque não tem nada para fazer, ou então porque não tem nada melhor para fazer, está ali fazendo alguma coisa. Não, mas alguém que está convicto em si. Alguém que está plerofólico, alguém que sabe exatamente o que está fazendo, o porquê está fazendo, e não importa. Lá na Grécia hoje essa palavra ainda é usada, falando sobre alguém que mesmo quando as situações estão dizendo ao contrário daquilo, a pessoa continua plerofólica, ela continua convicta. Mesmo as circunstâncias dizendo que não, ela continua, é uma espécie de fé. Que não importa o que as coisas em volta estão dizendo, ela sabe o que ela está fazendo. Mesmo que as pessoas estão discordando dela, ela continua indo para aquela situação, aquela teimosia no sentido, ela não liga para as circunstâncias, é uma pessoa que está em plerofolia, está convicta. É uma convicção, querido, incondicional, que é além das circunstâncias. E Paulo fala assim, quando eu preguei o Evangelho, eu preguei em plena convicção.
Nós podemos ver e separar aqui que algumas coisas são importantes para nós. Paulo destaca 2 itens que são responsabilidade humana e 2 itens que são responsabilidade divina. O primeiro item, nós já vimos, que é o item de nós pregarmos, não só em palavras, mas também em palavras. O segundo item, que é humano, é a convicção. A convicção do chamado. A convicção de quem te enviou. E os outros itens que são divinos é o poder de Deus e a ação do Espírito Santo. Querido, é importante nós entendermos que a Bíblia sempre é dessa forma. 100% da responsabilidade sempre é humana e 100% da responsabilidade 100% é divina. Sempre as duas coisas andam ao mesmo tempo. Só que mesmo as ações humanas, elas também são pautadas e apoiadas nas divinas. Ou seja, o poder e a capacitação do homem de falar vem de Deus. A convicção, ela vem algo de Deus, porém é uma responsabilidade que Deus cobra de nós. É importante, querido, eu diria ousadamente que a coisa mais importante para você, como plantador de igrejas, nessa noite eu quero ressaltar, é você estar plerofólico. Você estar em plerofolia. Você estar convicto do que você está fazendo. Basta esse item na sua vida, querido, porque os outros itens não dependem de você. Se você está convicto, você vai pregar o Evangelho. Se você vai pregar o Evangelho, você confia no Senhor, porque você sabe em quem você tem crido. Quando nós entendemos, querido, que a ação da plerofolia, ela vem de Deus, nós apoiados naquilo que Ele realmente fez por nós, que é no poder dEle, que é no poder do Evangelho dEle, que é no poder do Espírito Santo, você pode confiar 100% e saber de quem te enviou. Você pode pregar sem medo. Eu acho que é importante, querido, para nós entendermos que quando nós entendemos a convicção que Deus trouxe para nós, nada mais vai importar para você. Não importa se são 5 anos num lugar, não importa se são 10 anos num lugar, não importa se são semanas ou meses, ou até mesmo promessas que talvez você pense que não vai ver, não importa. Você sabe quem te enviou. Você sabe quem que te ordenou para aquilo lá. Você sabe qual que é o poder que está agindo, não nas suas palavras, mas nas palavras dele enviadas a você. É totalmente diferente quando você sabe e você pode ter a certeza. Eu quero dizer nessa noite que a minha oração é que você saia daqui convicto. Convicto no quê? No poder de Deus e na ação do Espírito Santo. Se você sair daqui dessa forma, querido, quando você pregar, você não vai esperar resultados. Você vai querer resultados, sim, mas a sua esperança está no poder de Deus e na transformação do Espírito Santo. Eu queria dizer, querido, que uma pessoa, há pouco tempo atrás, chegou a mim. Os irmãos sabem que aconteceu algumas coisas na igreja de Valparaíso que trouxe uma certa divisão, e nós tivemos praticamente retomado do começo tudo de novo, a igreja de Valparaíso. E é um tanto, talvez, para alguns desanimador uma ocorrência dessa. Depois de 2 anos de serviço, na verdade, abril agora, dia 15, vou fazer 2 anos que estou em Valparaíso. De repente, parece que as águas balançam, o barco balança, uma tempestade acontece e parece que tudo não tem mais motivo. Por que está acontecendo tudo isso? E uma pessoa chegou até mim e falou assim: como é que você mantém tudo isso? Por que você continua pregando o Evangelho? E como é que você consegue, a mesma chama que você iniciou, está até hoje? Eu falei assim, no começo eu fui por convicção, sim, claro, mas eu fui também por sentimento. Eu assisti aqueles vídeos que vocês devem assistir talvez na internet, nessa conferência não passou nenhum, mas normalmente você vê os africanos, você vê os angolanos, você vê os hindus, e você fica emocionado por dentro, você fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa, você fica naquela vontade de você ir até lá e pregar o Evangelho de uma maneira igual Pedro, e você decide fazer alguma coisa, você chora pelas almas, você faz um monte de coisa. E eu fui dessa forma para lá. Só que, querido, ao passar do tempo, eu estava explicando para essa pessoa, ao passar do tempo, essa chama do sentimento às vezes até passou. Até passou. E sabe como é que eu mantenho até hoje fazendo a mesma coisa, com a mesma convicção, com o mesmo prazer? A convicção de quem me chamou. A convicção de que o poder não vem de mim. E de que eu não posso parar. Porque se eu cheguei até aqui, foi por causa dele. E se alguma coisa vai acontecer a partir daqui, é por causa dele também. Então não tem por que eu parar, porque a minha convicção, ela está em Deus. A plerofolia, ela está em Deus. Ela não está em mim mesmo, não está na minha capacidade, não está nas minhas palavras, não está naquilo que eu posso fazer ou produzir, mas está daquele que me enviou.
na convicção de que eu fui salvo, e se eu fui salvo, eu também sou uma igreja que posso plantar outras igrejas, e se Ele me levantou dessa forma, eu também, por poder dEle, eu posso. Paulo fala assim, mas pela graça sou o que sou, por aquilo que Ele fez por mim, imerecido, eu sou o que sou, e fiz mais, Ele comparando com os outros apóstolos, fiz mais do que todos. Quando eu reconheço a graça de Deus na minha vida, querido, você é turbinado em entender que não vem de você, mas vem de Deus, é dom dEle. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Quando você entende que é dom de Deus e somente é dEle, então você pode se mover de uma maneira, sabendo que é Ele. Não tem mais por que parar, porque é Ele. Não tem por que ter medo, porque é Ele. Não tem por que ficar para trás e falar assim, não vou pregar porque eu não sei se eles vão me ouvir, é Ele. Não tem por que você falar e ficar com medo, será que eu vou gaguejar? É Ele. É Ele, tudo é Ele. Por que eu vou pregar 20 vezes, 30 vezes, vou ficar 50 anos pregando o Evangelho? Porque é Ele que faz, porque é Ele que me chamou. Eu queria dizer, traduzindo melhor, talvez, trazendo uma convicção do que está escrito em 1 Tessalonicenses 1,5 da seguinte maneira: a plantação de igrejas em um critério bíblico é um processo que ocorre com a pregação do Evangelho, no poder de Deus, na ação transformadora do Espírito Santo e com profunda convicção daquele a quem o Senhor chamou. Querido, eu queria terminar trazendo essa aplicação, dizendo que quando você entender em quem você é em Deus, e que a graça dele é em você, você se torna imparável. Eu queria citar um missionário chamado Adoniran Judson. Ele foi um pregador que esteve na Birmânia, que é a atual Mianmar. Para quem conhece de cultura transcultural, você vai observar que Mianmar hoje é um país que o Evangelho não entra. Missionários não entram naquele lugar de maneira nenhuma. Eles até quando acontecem catástrofes naturais no país de Mianmar, eles não chamam, eles não pedem, eles não solicitam ajuda humanitária, com medo de infiltrar missionários no meio dessa ajuda humanitária e infiltrar dentro do país deles. Então eles não aceitam, por prudência. Missionários não entram lá. E no século XIX, esse missionário, Adoniran Judson, ele foi enviado para lá. Ele um puritano dos Estados Unidos, foi levado para lá, passou por várias cidades antes. Ao chegar lá, ele começou a estudar a língua birmanesa, que ele não sabia falar. E ali ele demorou para começar a entender a linguagem, ele ficou pelo menos 1 ano estudando, e não conseguia falar direito. Depois, no 2º ano de seu ministério, ele, mal feito, ele fez um folheto, escrito em birmanês, com as palavras de quem é Jesus e por que ele salva. Mianmar, todos sabem que é um país budista. E ele chegou ali, ele colocou esse folheto e começou a distribuir para alguns, começou a ler com alguns engavetaram, outros jogaram fora, outros não quiseram, não deram valor, alguns nem quiseram ouvir a palavra dele. Ele foi entregando, ele escreveu à mão todos eles e foi entregando. Passou-se um tempo e ele depois de 10 anos de ministério lá na Birmânia, não existia ainda nenhum convertido. Você observa isso e você toma um choque. Porque quando você está em missões, querido, existe um dia que eu gosto de chamar do dia do silêncio. Tem dias que você está lá e você fala assim, mais tarde vai ter um culto, vai ter uma reunião, vai ter um discipulado, e de repente você começa a observar na atmosfera alguma coisa assim do tipo que não vai acontecer. Começa a vir uma coisa assim de você, poxa, eu acho que essa pessoa não vai vir. E o que acontece, querido, é que você imagina 10 anos, eu estou falando de 2 anos em Valparaíso, com alguns crentes que estão lá, firmes até hoje, graças a Deus, firmes na rocha. Mas agora você pensa em 10 anos de ministério e nenhuma alma que tenha se convertido. Você está num lugar que as pessoas não gostam de você, ele foi preso diversas vezes, foi torturado muitas vezes, por pregar o Evangelho naquele lugar. Uma guerra existiu entre a Birmânia e a Inglaterra, ele foi preso, torturado, acharam que ele era infiltrado da Inglaterra porque ele ser americano, e aconteceu diversas coisas na vida dele. Ele perdeu a esposa, perdeu 2 filhos, e nenhuma alma havia se convertido ainda. Ele perdeu toda a sua família e ele continuava lá, e as pessoas mandavam cartas para ele, volta de volta para a América, porque eu acho que você não entendeu o seu chamado.
volta porque não está prosperando nada disso que você está fazendo. E ele continuava lá insistente, depois de perder na sua segunda esposa, perdeu a sua segunda esposa, e depois de 12 anos de ministério, haviam 12 pessoas na congregação de Adoniram. Só que as pessoas pegaram, depois de 12 anos, elas se inflamaram, falaram, nossa, agora sim está começando a andar. Depois de 12 anos, mais aproximadamente 14 pessoas estavam ali e falaram assim, agora sim você está conseguindo, né? Está começando a crescer o evangelho aí. Ele pegou e mandou uma carta de volta para os irmãos que haviam mandado a carta para ele, falando assim, ó, não coloque muita expectativa não, porque eu acho que esse povo nem crente é. Você imagina a tempestade que é. Depois de passar por tudo isso, querido, e nenhuma alma, e aqueles que estavam ali não eram ainda batizados, ele perseguição, e num lugar que não é dele, não falando a língua dele e tudo mais. 14 anos de ministério, um rapaz abre uma gaveta, encontra um folheto, pega esse folheto e começa a ler, e ele entra em prantos. Ele começa a chorar lendo aquele texto, um texto mal escrito, e ele se converte ao Senhor Jesus Cristo. Ele, naquela euforia de que aceitou Jesus, ele começa a chamar amigos e parentes, começa a chamar pessoas, e eles começam a se juntar num lugar. De repente Adoniram está andando pela cidade, e de repente um irmão chega até ele e fala assim, você é missionário, né? Você é americano? Sim. Ele foi o pioneiro dos missionários nesse país, porque não existia missionários lá. Você é missionário? Eu quero aprender mais sobre Jesus. Vem até mim, vem até minha casa e ensine mais sobre Jesus. Ele pegou, foi até lá. Quando ele chegou lá, ele viu um grande grupo de crentes. Ele pregou o evangelho, explicou tudo certinho, e depois no final ele quis tirar a curiosidade, de onde vocês vieram, por que vocês estão aqui reunidos? De onde surgiu, que missionário é outro que está aqui pregando o evangelho e conseguiu alcançar vocês, que eu quero conhecer para um suporte talvez? E eles olharam assim e falaram assim, não, nós achamos esse folheto aqui. E esse folheto, o folheto do primeiro ano de ministério dele, depois de 14 anos, foi dar o primeiro fruto. Depois de, querido, aproximadamente 18 anos, Adoniram volta para a América com mais de 63 igrejas batistas, volta com mais de 200 líderes preparados, e hoje a Birmânia, chamada agora Mianmar, os missionários não conseguem entender o que acontece naquele país. Um país totalmente fechado para o evangelho, e quando eles vão analisar, existe entre 2 a 4 milhões de cristãos lá dentro. A pergunta é, de onde eles surgiram? De onde vieram esses cristãos que estão lá e nenhum missionário vai ajudá-los, não pode entrar, não tem como entrar? Por que eles estão lá? Eles foram fazer uma pesquisa, esses missionários, essa junta de missões. E quando eles descobriram, eles fizeram perguntas, falaram assim, de onde você veio, de onde você conheceu Jesus? Do meu pai. Perguntou para o pai, de onde você conheceu Jesus? Do meu pai. Do meu pai, do meu pai, do meu pai, até se reportarem ao século XIX. Quando um homem se levantou e, convicto do seu chamado, convicto daquilo que Deus o chamou, foi e resistiu todas as coisas, se tornou imparável. Perdeu 3 esposas, querido, 2 filhos. E depois disso, o evangelho hoje persiste em Mianmar por causa desse homem que entendeu o seu chamado e o que ele tinha que fazer em Cristo. Sabendo que um dia, querido, o Espírito Santo ele pode levantar e fazer o sobrenatural. Existe um tempo para todas as coisas, mas nós temos que entender que o poder não vem das nossas palavras, nós temos que tirar essa responsabilidade dos nossos ombros. Nós temos que entender que a responsabilidade nossa é estarmos convictos de que Deus nos chamou para pegar o evangelho dele. E quando nós fizermos isso, querido, a ação continuada disso tudo é do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite, querido, a você entender que Deus nos chamou para uma missão e que Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não te mandou para uma missão suicida, Ele te mandou para uma missão que Ele vai estar com você. Você pode, querido, não importa se você tiver a convicção plena, não importa onde você estiver, não importa quanto tempo durar, não importa o que acontecer, não importa o medo, não importa a tristeza, não importa as dificuldades, você sabe quem foi que te enviou e quem está contigo naquele lugar. Eu quero te recomendar hoje, no nome de Jesus, através da palavra de Deus, que você esteja convicto do que Deus te mandou fazer. Só basta isso, querido. Convicto de que é Ele quem faz, convicto de que é no poder dEle, na transformação do Espírito Santo, as igrejas vão surgir quando eu e você estivermos convictos do nosso chamado e não desistimos por nada, porque nós nos tornamos imparáveis no poder, não nosso, mas
é no poder de Deus que sustenta nós na nossa fraqueza. Querido, nós temos a função de plantar e regar. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Fique de pé no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu acredito que você entendeu a palavra de hoje, nessa noite. Uma palavra um tanto técnica, mas eu acredito que Paulo estava querendo trazer um ensinamento, mostrando que não vem de nós, é dom de Deus, e nós podemos, por dom de Deus, você pode ter uma convicção, querido, uma convicção plena de quem que é que está contigo. Você pode ter a convicção plena de que é Ele que vai fazer a obra, de que é Ele que começou a boa obra, de que é Ele que vai finalizá-la, de que é Ele que vai te aperfeiçoar, de que é Ele que vai te capacitar, de que é Ele que vai fazer todas as coisas, de que é Ele que está com você, de que não importa o que aconteça, é Ele que vai fazer as coisas surgirem e acontecerem, basta você crer, basta você confiar, é Ele quem faz. Só não deixe de confiar nele, só não deixe de pregar a palavra, em convicção do poder de Deus e na ação transformadora do Espírito Santo. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus, fale com Ele agora, clame a Ele. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, Pai. Senhor, coloque essa convicção nos nossos corações, para que possamos sair daqui, Senhor, sabendo, Pai, quem é que está por nós, Pai. Assim como aqueles cristãos de Atos dos Apóstolos, que quando estavam no medo, estavam na angústia, Senhor, na tribulação, eles olharam e pediram ao Senhor, Espírito Santo, ousadia, e o Senhor veio sobre eles, e eles pregaram no meio da perseguição, no meio das pessoas que queriam o mal deles, no meio, Senhor, da dificuldade, talvez até da ignorância, Senhor, mas no nome de Jesus, Senhor, coloque em nós esse Espírito, Pai, sabendo que nós podemos confiar em Ti, que o Senhor há de fazer uma boa obra, Pai. O Senhor está fazendo essa boa obra nas nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, coloque essa convicção plena, Senhor. Entendemos que nós devemos pregar o Teu Evangelho, Senhor, que não é somente por nós, é principalmente por Ti, Senhor, que as coisas acontecem. Oh, Espírito Santo, no nome de Jesus, coloque em nós, Senhor, essa convicção de que nós somos igreja juntos, e que juntos, Pai, podemos, Senhor, pelo Teu poder, confiar de que o Senhor há de nos usar para outras igrejas se abrirem, Pai. Oh, Pai, no nome de Jesus, nos faz plantadores de igrejas, nos faz missionários, Senhor, nos faz, Senhor, pessoas, Senhor, que vão, Senhor, abrir igrejas de sucesso, não pelos nossos méritos, mas pelos Teus méritos, Pai, por aquilo que o Senhor faz, que aperfeiçoa nossas vidas e nos faz, Senhor, sermos, Senhor, ferramentas do Teu Evangelho, Pai. É que eu oro no nome de Jesus. Amém.